Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você sente que ninguém te entende? Que existe uma dor aí dentro que nem mesmo você consegue explicar com palavras? Já se pegou em silêncio, encarando o teto durante a noite, tentando encontrar sentido para tudo o que está vivendo? Então fique comigo até o final deste vídeo, porque o Salmo 102 foi escrito exatamente para momentos como esse. É uma oração que nasce do fundo da alma, um clamor em meio à dor e pode ser exatamente o que seu coração precisa ouvir hoje. Vamos orar juntos neste início, pedindo ao Espírito Santo que nos revele o que está escondido nas entrelinhas deste salmo. Senhor, que a tua presença divina envolva agora cada pessoa que nos ouve. Que o teu amor incondicional traga cura interior, proteção espiritual e revelação. Fala conosco através do teu conhecimento eterno. Que esta reflexão seja instrumento de consolo, direção e transformação para todos os corações quebrantados. Amém. O Salmo 102 foi escrito por um homem profundamente aflito. Embora a autoria tradicional seja atribuída a Davi, estudiosos também apontam que este cântico poderia ter sido composto por um servo de Deus anônimo, em meio ao cativeiro babilônico. O que importa, no entanto, é que ele fala com uma voz que ecoa séculos depois a voz de quem conhece o sofrimento de perto, de quem ora com a alma ferida e os olhos cansados de tanto chorar. Esse salmo não é uma oração comum. Ele é um grito de socorro, uma súplica feita no limite das forças humanas. Seu autor passa por um momento de extrema dor emocional e espiritual. Ele descreve sintomas físicos de sofrimento, confessa seu sentimento de abandono e revela sua confiança na fidelidade de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, ele continua orando. Isso mostra que o verdadeiro relacionamento com Deus não é feito de aparências, mas de entrega sincera. Ao longo dos versículos, veremos temas profundos como a dor emocional, a solidão espiritual, a restauração divina e a certeza de que existe um tempo determinado por Deus para agir. Veremos que o coração quebrantado não é rejeitado pelo Senhor, e que a fidelidade de Deus se estende além das nossas dores, alcançando até nossos filhos e netos. O Salmo 102 é mais do que uma oração. É uma profecia de restauração, uma promessa geracional. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que pode transformar sua forma de orar e de se enxergar diante de Deus. Vamos juntos mergulhar nessa palavra e permitir que a presença de Deus fale com profundidade a nossa alma. Salmo 102, versículo 1. Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. O início do Salmo 102 é como um grito rasgado da alma. Não há formalidade, não há ensaio, apenas a urgência de um coração quebrado que precisa ser ouvido. Senhor, ouve a minha oração é o pedido de quem não tem mais força para sustentar a dor sozinho. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quando tudo o que conseguimos fazer é clamar, mesmo sem palavras bonitas. Deus não espera perfeição em nossas orações. Ele quer verdade. E onde há verdade, há escuta. A beleza desse versículo está justamente na sua vulnerabilidade. O salmista não se esconde por trás de religiosidade. Ele se apresenta com toda a sua dor emocional, pedindo que Deus simplesmente o ouça. Essa é a essência da oração sincera. Às vezes, achamos que precisamos saber o que dizer para orar. Mas a Bíblia nos mostra que Deus entende até nossos silêncios, nossos suspiros, nossos choros abafados no travesseiro. Ele não se impressiona com discursos. Ele se move diante de corações quebrantados. O clamor aqui nasce de um desespero que não esconde feridas. Não é uma oração polida, mas uma confissão dolorosa de quem está no limite. E, mesmo assim, ele ora. Isso nos ensina que, mesmo em meio à dor mais intensa, ainda é possível levantar os olhos e dizer: Senhor, me escuta. Há um poder sobrenatural no simples ato de continuar falando com Deus quando tudo dentro de nós quer desistir. Esse clamor não é fraqueza. É fé em sua forma mais crua e autêntica. O salmista reconhece que está falando com um Deus que ouve. Isso é impressionante. Porque, mesmo no caos, ele ainda crê que há alguém no céu atento ao seu clamor. E isso muda tudo. Talvez você esteja enfrentando uma batalha agora, achando que está sozinho. Mas esse salmo te lembra: Deus ouve. Ele não está indiferente à sua dor. Cada oração que você faz, mesmo com lágrimas nos olhos, sobe como incenso diante do trono da graça.
Esse versículo também revela uma chave espiritual, a liberdade de clamar do jeito que você está. Ferido, abatido, confuso. Deus não exige que você esteja forte para ser ouvido. Pelo contrário, é quando você está fraco que a graça se manifesta com mais poder. O salmista não teve medo de se mostrar vulnerável, e foi justamente isso que atraiu o favor de Deus. A dor dele virou oração. E toda dor que vira oração se torna semente de milagre. Por fim, esse clamor mostra que, mesmo quando nos sentimos abandonados, ainda podemos falar com o Pai. E Ele responde, não da forma que esperamos, nem sempre na hora que pedimos, mas no tempo determinado por Deus. A resposta de Deus pode vir no silêncio, na paz interior, ou num recomeço inesperado. Mas uma coisa é certa, nenhuma oração sincera fica sem resposta. Que esse primeiro versículo do Salmo 102 reacenda em você a coragem de clamar, mesmo em meio à dor. Salmo 102 versículo 3: porque os meus dias se desvanecem como fumaça, e os meus ossos ardem como em fornalha. O salmista não apenas fala da alma, mas também do corpo. Ele está emocionalmente destruído, mas isso se manifesta fisicamente. Meus ossos ardem como em fornalha, uma metáfora intensa que revela como a dor emocional afeta a saúde do corpo. Ele não está dramatizando, ele está sendo honesto. Quantos de nós já carregamos dores que não aparecem em exames? A alma adoece, e o corpo sente. A Bíblia reconhece isso. E Deus também. A fumaça dos dias que passam é o retrato da fragilidade humana. É como se ele dissesse: minha vida está se esvaindo e não tenho controle sobre isso. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora, dias que parecem escapar pelas mãos, como fumaça ao vento. Isso traz angústia, ansiedade, sensação de impotência. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar: o que está fora do nosso controle ainda está nas mãos de Deus. A imagem do corpo ardendo em febre nos lembra o quanto a dor emocional pode queimar por dentro. Não são só palavras, são sintomas. O salmista sente o corpo enfraquecido, o apetite sumiu, a energia acabou. E tudo isso está ligado a uma alma cansada de lutar. Essa descrição bíblica nos mostra que não estamos sozinhos quando sentimos isso. O próprio Espírito Santo entende cada dor, cada sintoma. Ele conhece suas noites insones e seus dias sem ânimo. Essa dor profunda pode vir de diversas causas: um luto recente, uma traição inesperada, uma perda que você ainda não superou. Talvez você não saiba nem como chegou nesse estado. Mas Deus sabe. E Ele não apenas vê sua dor, Ele entra nela com você. Ele caminha contigo na fornalha da aflição. A cura da alma começa quando a gente para de fingir e começa a expor nossas dores diante de quem pode restaurar tudo, o Senhor. O salmista nos ensina a orar mesmo quando o corpo está fraco e a alma parece vazia. Ele não espera melhorar para clamar, ele clama para ser curado. Essa é a chave. Não espere estar forte para buscar a Deus. É no meio da fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. A oração que nasce da dor tem um som diferente no céu. Ela é carregada de verdade, de urgência, de entrega. E Deus responde à sinceridade de um coração quebrado. Você não precisa esconder sua dor de Deus. Ele já a conhece. E mais, ele se importa. Cada sensação de vazio, cada peso no peito, cada suspiro cansado, tudo isso é visto e sentido pelo Senhor. Ele não apenas quer curar o que está fora, mas principalmente o que está dentro. A sua dor emocional e física é importante para Deus. E Ele está pronto para começar hoje mesmo um processo de restauração completa na sua vida. Salmo 102 versículo 6: sou como o pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. A solidão descrita nesse versículo é densa e silenciosa. O salmista se compara a aves solitárias, um pelicano no deserto, uma coruja entre ruínas. Essas imagens representam abandono, silêncio, isolamento. Ele está cercado por nada, nem pessoas, nem respostas, nem esperança visível. Talvez você se identifique com isso, sentir-se sozinho mesmo estando rodeado. Às vezes, o maior deserto é aquele que a gente carrega por dentro. A coruja nas ruínas nos fala de uma alma que habita os escombros do que um dia foi inteiro. Lembranças de tempos melhores, sonhos destruídos, relacionamentos rompidos. O salmista olha ao redor e tudo parece estar em ruínas, inclusive ele mesmo. Essa solidão espiritual é um vazio que grita. É quando a oração parece ecoar em paredes quebradas. Mas até aí,
Deus está presente. Ele vê o coração que ainda espera, mesmo nas ruínas. O pelicano no deserto nos remete à ideia de deslocamento. Um animal de água tentando sobreviver num lugar seco. Assim também é a alma que perdeu o lugar de descanso e tenta viver num ambiente onde nada mais faz sentido. A solidão do salmista não é apenas ausência de pessoas, é ausência de propósito, de direção, de consolo. É aí que entra a graça de Deus. Ele faz brotar água até no deserto. Ele traz sentido onde tudo parece morto. Muitos vivem essa solidão hoje, mesmo dentro da igreja, mesmo servindo, mesmo sorrindo. A dor da solidão espiritual não depende de estar ou não cercado. É um sentimento que ninguém vê, mas que o Senhor conhece em detalhes. E o mais lindo é que Ele se faz presente nesses lugares esquecidos. A presença de Deus invade as ruínas. Ele habita o secreto. E quando você acha que está sozinho, é ali que Ele mais se aproxima. O salmista não nega sua solidão. Ele a transforma em oração. E isso nos ensina algo precioso quando a gente reconhece o que sente e entrega isso a Deus. Ele transforma. Ele pega a coruja isolada e a cobre com suas asas. Ele encontra o pelicano no deserto e cria uma fonte no meio da sequidão. A solidão não é o fim. Ela pode ser o início de uma nova intimidade com o Pai. Quando tudo falha, Ele permanece. Talvez hoje você esteja vivendo entre ruínas, tentando entender por que foi deixado de lado, porque parece que ninguém te enxerga. Mas Deus te vê. Ele conhece cada centímetro do teu coração. Ele sabe o que você perdeu, o que você não conseguiu expressar e o que ainda está esperando. E mais, Ele não vai te deixar nesse lugar. A presença dele visita até os silêncios mais escuros. Porque mesmo na solidão mais profunda, Deus é companhia fiel. Salmo 102, versículo 8: Meus inimigos me afrontam todo o dia, e os que contra mim se enfurecem se amaldiçoam. O salmista não apenas sofre internamente, mas também externamente. Ele está cercado de vozes que o acusam, zombam e amaldiçoam. É a dor do desprezo, da injustiça, da humilhação que corrói por dentro. Quando a alma já está ferida, ser atacado pelos outros intensifica ainda mais a dor. Ele não está apenas machucado, ele está sendo apontado, julgado, rejeitado. E isso fere profundamente. Mas Deus vê tudo. Ele ouve o que foi dito pelas costas e conhece o peso que essas palavras carregaram. Quantos de nós já vivemos isso? Seremos sinceros, ser humilhado dói. Ser ignorado ou maltratado, mesmo sem motivo, pode nos quebrar. Às vezes, a maldade vem de quem menos esperamos, de quem estava perto, de quem dissemos amigo. E nessas horas, a vontade é se calar ou se esconder. Mas o salmista fez diferente, ele orou. Ele não retaliou, não revidou. Ele colocou sua dor diante de Deus. E isso é um exemplo poderoso: entregar a injustiça nas mãos do justo juiz. O desprezo contamina o coração se não for tratado. Ele gera amargura, isolamento, incredulidade. Mas quando derramado em oração, ele se transforma em adoração. O salmista nos mostra que, mesmo humilhado, ele continua buscando a Deus. E isso é fé viva. É confiar que o Senhor exalta os humilhados e derruba os arrogantes. Que o Deus que vê em secreto recompensará abertamente. Não é preciso provar nada a ninguém. É preciso permanecer no altar. Deus conhece os que foram caluniados. Ele acolhe os que foram humilhados. Ele segura pela mão quem foi jogado no chão pela maldade alheia. As afrontas que você ouviu, ele também ouviu. E se alguém tentou destruir sua identidade com palavras duras, Deus está pronto para restaurar tudo com sua palavra eterna. O que os outros amaldiçoam, Deus pode abençoar. O que zombam hoje, o céu pode usar como testemunho amanhã. Esse versículo nos ensina que a luta não é apenas espiritual, mas também emocional e social. E ainda assim, Deus é suficiente para restaurar todas as áreas. O salmista derrama sua dor, mas não perde a confiança no caráter de Deus. Ele sabe que o Senhor é escudo contra toda palavra venenosa, e que o tempo de humilhação não dura para sempre. Há um tempo de honra reservado aos que permanecem fiéis, mesmo sob ataques. Se você tem enfrentado desprezo, injustiça ou calúnia, saiba, você está em boa companhia. O próprio Jesus foi desprezado, humilhado, cuspido e venceu. Você também vai vencer. Não pelo seu mérito, mas pela fidelidade de Deus. Sua história não termina no desprezo.
Ela continua na restauração. Entregue cada palavra dura, cada olhar torto, cada rejeição e deixe o Senhor transformar sua dor em uma nova canção. Salmo 102, versículo 11: Os meus dias são como a sombra que declina, e eu vou murchando como a relva. Aqui o salmista compara sua vida à sombra que desaparece e à relva que murcha. É uma metáfora poderosa da fragilidade humana. Somos passageiros, vulneráveis, temporários. Quando enfrentamos dor e perda, essa sensação de finitude se intensifica. Tudo parece escorrer pelas mãos, como areia no vento. Mas ao reconhecer a brevidade da vida, o salmista está se voltando para o que é eterno, o próprio Deus. A fragilidade nos lembra que precisamos dele. Quantas vezes nos sentimos assim? Como folhas secas levadas por um vento que não controlamos. Tentamos manter tudo firme, mas a vida escapa. Doenças, decepções, perdas. Tudo nos lembra que não somos invencíveis. E isso pode parecer assustador ou libertador. Porque, se somos limitados, podemos nos apoiar no Deus que não tem limites. Quando reconhecemos nossa fragilidade, abrimos espaço para experimentar a força divina. A sombra que declina é o retrato do tempo. O dia passa, a luz diminui, e o tempo de agir parece acabar. O salmista está dizendo: minha vida está se apagando, mas ainda assim, ele ora. Ainda assim, ele espera. Isso é fé verdadeira, clamar mesmo enquanto tudo ao redor desbota. A fé não ignora a realidade, mas se âncora em algo maior. E esse algo maior é o Deus eterno, imutável, firme quando tudo muda. Enquanto o salmista fala da relva que murcha, ele também nos aponta para a realidade da vida terrena. A beleza de hoje pode ser o pó de amanhã. E isso nos desafia a buscar aquilo que permanece. Não os aplausos humanos, nem as conquistas passageiras, mas a presença de Deus, que é eterna. É aí que a alma encontra descanso. Porque o que é temporário desgasta, mas o que é eterno renova. O salmista nos mostra o caminho: sair da ansiedade do tempo e entrar na paz da eternidade. A fragilidade humana não é sinal de fracasso. É sinal de que precisamos de algo maior do que nós. Precisamos de um Deus que não murcha, não declina, não desaparece. E Ele está aqui, presente. Mesmo quando nossos dias parecem curtos, mesmo quando nossas forças minguam, o Senhor permanece. E quem nele confia, mesmo sendo relva, florescerá no tempo certo. Porque a raiz da fé não está na força do homem, mas na fidelidade de Deus. Esse contraste entre a nossa limitação e a grandeza de Deus é libertador. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando tudo muda, Ele permanece. E é por isso que podemos descansar, mesmo sabendo que nossos dias são como sombra. Porque o Deus que sustenta o universo também sustenta o nosso coração. Quando entendemos isso, não tememos o fim, porque sabemos que estamos nas mãos de quem não tem fim. Salmo 102, versículo 13: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, porque é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou. Esse versículo é um divisor de águas no Salmo 102. Depois de tanto clamor e dor, o salmista profetiza algo grandioso: Deus vai se levantar. Ele crê que a restauração não é só possível, ela é certa. E mais, ela tem um tempo marcado pelo próprio Deus. Isso muda tudo. Porque, mesmo em meio à dor, ele declara: o tempo da compaixão chegou. Isso é fé que enxerga além da lágrima. Fé que declara vitória enquanto o cenário ainda é de ruínas. Quantas vezes oramos e sentimos que nada acontece? Mas aqui está a verdade: há um tempo determinado por Deus para agir. Ele não se atrasa e também não se apressa. Ele trabalha em silêncio, preparando tudo. E quando chega o tempo, nada pode impedir o mover dele. Se você está esperando por cura, por resposta, por restauração, continue crendo. O tempo de Deus não falha. E quando ele se levanta, até o impossível obedece. A piedade de Deus mencionada nesse versículo fala de compaixão ativa. Não é pena, é intervenção. O Senhor vê a aflição do seu povo e age com misericórdia. Sião, aqui, representa não só Jerusalém, mas cada coração que clama por socorro. Deus se compadece. Ele sente com você. E mais do que isso, Ele age em favor dos que esperam nele. Se você tem orado e não viu mudança ainda, continue. O tempo dele vai chegar, e será perfeito. Esse tempo determinado fala de uma virada divina. Uma estação que só Deus pode abrir.
Há ciclos na vida que parecem intermináveis, mas quando Deus diz basta, tudo muda. A noite escura termina. O choro cessa. A vergonha é removida. Deus restaura o que foi quebrado, renova o que foi perdido e reconstrói com glória onde antes havia ruínas. O tempo de restauração não depende das circunstâncias, mas da palavra que sai da boca de Deus. A promessa aqui é clara: Deus vai se levantar. Isso nos ensina que, mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele continua no controle. E quando Ele se levanta, é para agir com autoridade. É para restaurar, sarar, libertar. Se você está cansado, se sentindo esquecido, saiba, o tempo de Deus está a caminho. E quando Ele chega, tudo aquilo que parecia estagnado começa a florescer de novo. Ele não se esqueceu de você. O tempo determinado já chegou. Declare isso em fé. Profetize sobre a sua vida. A restauração de Deus não é uma possibilidade, é uma promessa. E promessas de Deus não falham. Se Ele disse que vai restaurar, Ele vai. E enquanto você espera, Ele está trabalhando nos bastidores. Porque o Deus que vê o choro no deserto é o mesmo que envia a chuva no tempo certo. Confie. Espere. O tempo da restauração divina já está batendo à sua porta. Salmo 102, versículo 28: E os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência será estabelecida perante-te. O salmista encerra esse cântico com uma visão além da sua própria dor. Ele olha para o futuro. Mesmo em meio ao sofrimento, ele declara uma promessa: a fidelidade de Deus não termina em uma geração. O Senhor cuidará dos filhos dos seus servos, e sua descendência será estabelecida. Isso nos mostra algo poderoso: a nossa fé hoje planta segurança para os que virão depois. O legado espiritual é mais valioso do que qualquer herança material. Quando você ora, Deus não abençoa só você. Ele alcança também os seus filhos, netos e gerações futuras. O Deus que cuida da sua história é o mesmo que vai cuidar da sua descendência. Isso é consolo e também responsabilidade. Cada clamor seu hoje está construindo uma base espiritual firme para quem vem depois. Mesmo que você não veja tudo agora, saiba, nenhuma oração feita em fé se perde. Ela ecoa no tempo e frutifica nas próximas gerações. O versículo fala de segurança: habitarão seguros. Em um mundo de instabilidade, isso é uma promessa poderosa. Deus está dizendo que os filhos dos que o servem não serão desamparados. Mesmo que o mundo mude, mesmo que os valores se percam, quem anda com Deus planta raízes firmes. E essas raízes sustentam filhos mesmo em tempos difíceis. A presença de Deus garante proteção, direção e bênção sobre toda a casa. A promessa também fala de estabilidade: serão estabelecidos perante-te. Isso significa que Deus não apenas abençoa os filhos, Ele os firma em sua presença. Isso é mais do que sucesso terreno, é continuidade espiritual. É saber que os princípios vividos hoje serão herança viva amanhã. Talvez você não tenha recebido isso dos seus pais, mas você pode ser o início de uma nova história. Começa com você. A bênção geracional começa agora. Esse versículo final nos ensina que a dor que passamos pode gerar propósito para os que virão. O salmista, mesmo em sofrimento, plantou esperança para os filhos dos servos de Deus. E você, mesmo passando por lutas, pode estar preparando um futuro de vitória para a sua família. A sua fidelidade hoje constrói o caminho dos seus. A sua fé hoje gera estabilidade espiritual para os que ainda nem nasceram. Isso é legado. Isso é eternidade em ação. Se hoje você sente que sua história está marcada por falhas, traumas ou perdas, creia, Deus pode reescrever tudo. Ele transforma cicatrizes em testemunhos e dores em sementes de um futuro abençoado. Seu clamor não termina em você. Ele alcança gerações. Confie. Sirva a Deus com todo o coração. Porque há uma promessa sobre a sua casa: segurança, presença divina e uma linhagem firmada diante do Senhor. O Salmo 102 é uma jornada espiritual que começa na dor mais profunda e termina na esperança mais gloriosa. Ele nos ensina que Deus não rejeita um coração quebrantado, que Ele ouve o clamor sincero, que há um tempo determinado para a restauração e que sua fidelidade atravessa gerações. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, o Senhor continua sendo o mesmo eterno, presente e cheio de compaixão. E eu te pergunto, qual parte desse salmo mais falou com você hoje? Em que momento da sua vida você precisa lembrar que Deus está perto, mesmo quando parece estar em silêncio? Reflita sobre isso.
E se essa palavra alcançou seu coração, compartilha nos comentários. Seu testemunho pode edificar outras vidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aqui você vai encontrar palavras que fortalecem a fé, orações que curam a alma e mensagens que trazem esperança para o seu dia. E claro, deixa o seu like e isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais corações. E não se esquece, tem mais um vídeo incrível te esperando aqui no canal. Ele já está aparecendo aí na sua tela agora mesmo. Clica e continua sendo edificado pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.